Eu tenho andado particularmente irritado com a quantidade de comentários que recebo de pessoas sobre guerra civil que criticam o filme pela falta de contextualização dos eventos políticos que levaram os Estados Unidos distópico do filme do Alex Garland até aquele momento. Tem gente que critica, por exemplo, não saber exatamente por que Texas e Califórnia se aliaram, ou quem é o presidente, ou quem o presidente representa, ou de que lado político estamos falando, de esquerda, de direita, de extrema direita. E bem, eu acho que cada vez mais nós estamos nos prendendo dentro de um pequeno casulo que tende a nos dizer o que os filmes têm que ser e o que os filmes não têm que ser. E não estamos nos deixando livres, ou não estamos deixando os filmes livres simplesmente para serem. Guerra Civil é um trabalho sobre fotojornalistas de guerra que acompanham o dia a dia do conflito, arriscam as próprias vidas para tentar registrar, através da lente de suas câmeras, uma verdade material que será colocada para a interpretação do espectador. Não é muito diferente do que o Alex Garland está fazendo no filme. Ele também é um cara que se posiciona atrás das câmeras, materialmente representa ou reproduz algo, nesse caso uma ficção, é bem verdade, não um fato, e coloca-nos para julgar. Mas coloca-nos para julgar não o que aconteceu antes ou as consequências que vão se suceder depois do fim do filme, mas sim coloca-nos para julgar as consequências efetivas de uma polarização que provoca uma ruptura tão radical em um país como os Estados Unidos. Um país dito liberal, dito democrático, e que começa a se envergar ao ponto de uma pergunta, por exemplo, que tipo de americano você é, representar uma sentença de vida ou morte. E o filme é muito eficiente em transformar uma trajetória, já que o filme retrata a saída do grupo encabeçado pela Kirsten Dunst e pelo Wagner Moura, de Nova York até Washington, onde eles pretendem obter uma entrevista com o presidente dos Estados Unidos, e transforma toda essa viagem num panorama. Um panorama que nos permite enxergar o gradativo processo de desumanização do outro. O processo através do qual iguais passam a odiar iguais, apenas por terem lados políticos diferentes. Iguais penduram iguais, por exemplo, em grilhões, e riem enquanto posam ao lado de seus cárceres. Essa ideia de mostrar a realidade física, material, mas tentar não se envolver, embora isso pareça para mim impossível, é uma das melhores sacadas do roteiro do Alex Garland. E eu acho que ele melhora ainda mais porque ele tem uma dupla de atores que parecem opostos e que trabalham muito bem dentro dos limites apresentados pelo roteiro. A Kirsten Dunst está cada vez melhor. A cada papel ela vem se consolidando como uma das atrizes mais interessantes dos Estados Unidos. E eu gosto muito como ela parece ter drenado toda a sua vida, empalidecido, encurvado fisicamente com aquilo que ela retrata. Parece que todo aquele mal, toda aquela desumanidade, toda aquela crueldade passou para ela de alguma maneira, contaminou ela de alguma maneira, que ela mal consegue sorrir, mal consegue vestir um vestido e não o colete da imprensa ou a câmera tiracolo, mal consegue transformar-se numa pessoa fora daquela realidade. E o Wagner, ele é o contrário dela. Ainda que eu tenha lá minhas ressalvas sobre essa necessidade do roteiro tentar transformá-lo em um galanteador, que fica flertando com a personagem daquele Spanning, mas eu gosto de como o personagem parece ser um junkie de adrenalina. Ele parece ser dependente de adrenalina, ele parece gostar daquilo que ele está vivendo, até o momento que a guerra chega muito perto dele e ele parece questionar esse próprio apreço com o conflito. Ele tem uma das cenas mais memoráveis do filme, que é o momento em que ele grita ao vento, enquanto a trilha sonora o abafa. E aí nós não ouvimos o grito, mas ouvimos a trilha. Por falar na trilha, eu acho que ela tem um dos papéis mais centrais do filme em tentar criar uma ambivalência emocional. Há momentos de pura violência que são embalados por uma canção melódica. E há momentos de aparente calmaria em que os personagens estão apenas dirigindo por uma estrada e aí você tem uma música tensa. Parece que está tudo colocando em xeque, está tudo questionando, desconcertando a nossa razão de sentir. Quase como uma foto
que nós tiramos no momento da ação e nos obriga a questionar tudo aquilo que nós estamos vendo dentro da foto, desde a opção por enquadrar aquele sujeito e não este sujeito, até mesmo o enquadramento propriamente dito, o ângulo, a proximidade, a distância, a cor, o preto e branco e por aí afora. Aliás, quando eu penso na ideia da fotografia dentro do filme, eu acho que o Alex Garland faz um dos melhores trabalhos de introduzi-la dentro da encenação, dentro da decupagem, de uma maneira muito criativa e muito inteligente. Em determinado momento, ele substitui sequências típicas de cinema por uma sequência de fotos. Então, em vez de você ver, por exemplo, o personagem correndo daqui até ali, você vê uma sequência de fotos retratando esse processo de corrida dele. E isso é legal, porque a base do cinema é a fotografia. O cinema é uma ilusão, 24 fotografias tiradas por segundo que confere a ilusão de movimento, e assim nós não percebemos a estaticidade, nós percebemos o movimento. Só que o diretor desnatura o cinema de seu atributo. Ele devolve o cinema a qualidade fotográfica. E aí nós temos momentos poéticos, como, por exemplo, o desfecho de uma certa personagem, que ele é poeticamente registrado por uma câmera, mas uma câmera fotográfica, não uma câmera cinematográfica. E isso confere um poder para a encenação de um filme que tem problemas, eu particularmente não gosto, não da atuação, mas da personagem daquele Spenny. Eu acho que tem muito daquele clichê confortável, e aí onde o roteirista pode se apoiar de uma maneira a estruturar seus temas, estruturar o desenvolvimento da narrativa, que é a amadora, a fotógrafa amadora que encontra uma fotógrafa experiente e que tenta se transformar nessa fotógrafa. Inclusive, o destino de uma das personagens é telegrafado em um determinado diálogo entre as duas. E você vê o processo de transformação dela naquela fotógrafa. Ela vai deixando de ser a personagem que ela era no início do filme, ingênua, amedrontada, intimidada, e passa a ser uma personagem que, no momento da ação, é a primeira a dar os passos. Você vê esse processo de transformação. É um arco muito comum e convencional e que parece ainda demasiadamente forçado, porque você tem um intervalo de pouquíssimos dias que separa o início da ação até o final da ação. E ela enfraquece o meu olhar sobre o filme, mas não enfraquece o poder da discussão que é trazida por Guerra Civil, discussão tematicamente necessária sobre polarização, sobre as consequências da polarização, e me permite também perceber uma encenação e um estilo muito forte de Alex Garland, que se restabelece ou se reencontra depois do fraco Man, Faces do Medo. Ele retorna aos tempos mais perto de sua glória com Ex Machina e Aniquilação, que são filmes que eu adoro muito. E Guerra Civil também é um filme que eu gosto bastante. Para ele eu dou 3 estrelas e meia em si.